Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Hoje faremos a leitura integral da Lei nº 8.137. Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990. Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo e dá outras providências. Capítulo 1. Dos crimes contra a ordem tributária. Seção 1. Dos crimes praticados por particulares. Artigo 1º. Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Inciso 2. Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal. Inciso 3. Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável. Inciso 4. Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. Inciso 5. Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativa à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizada ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso 5. Artigo 2º. Constitui crime da mesma natureza. Inciso 1. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo. Inciso 2. Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos. Inciso 3. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como incentivo fiscal. Inciso 4. Deixar de aplicar ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento. Inciso 5. Utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Seção 2. Dos crimes praticados por funcionários públicos. Artigo 3º. Constitui crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal. Inciso 1. Extraviar livro oficial, processo fiscal ou qualquer documento de que tenha a guarda em razão da função, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, acarretando pagamento indevido ou inexato de tributo ou contribuição social. Inciso 2. Exigir, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de iniciar seu exercício, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, para deixar de lançar ou cobrar tributo ou contribuição social, ou para cobrá-los parcialmente. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa. Inciso 3. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração fazendária, valendo-se da qualidade de funcionário público. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Capítulo 3. Dos crimes contra a economia e as relações de consumo. Artigo 4º. Constitui crime contra a ordem econômica. Inciso 1. Abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando total ou parcialmente a concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas.
Inciso 2. Formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes visando, a linha A, a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas. A linha B, ao controle regionalizado do mercado por empresa ou grupo de empresas. A linha C, ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. O artigo 5º foi revogado pela Lei 12.529 e o artigo 6º também foi revogado pela Lei 12.529. Artigo 7º constitui crime contra as relações de consumo. Inciso 1. Favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou freguês, ressalvados os sistemas de entrega ao consumo por intermédio de distribuidores ou revendedores. Inciso 2. Vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais ou que não corresponda à respectiva classificação oficial. Inciso 3. Misturar gêneros em mercadorias de espécies diferentes para vendê-los ou expô-los à venda como puros. Misturar gêneros e mercadorias de qualidades desiguais para vendê-los ou expô-los à venda por preço estabelecido para os demais mais alto custo. Inciso 4. Fraudar preços por meio de: a linha A, alteração, sem modificação essencial ou de qualidade, de elementos tais como denominação, sinal externo, marca, embalagem, especificação técnica, descrição, volume, peso, pintura ou acabamento de bem ou serviço. A linha B, divisão em partes de bem ou serviço, habitualmente oferecidos à venda em conjunto. A linha C, junção de bens ou serviços comumente oferecidos à venda em separado. A linha D, aviso de inclusão de insumo não empregado na produção do bem ou na prestação dos serviços. Inciso 5. Elevar o valor cobrado nas vendas a prazo de bens ou serviços mediante a exigência de comissão ou de taxa de juros ilegais. Inciso 6. Sonegar insumos ou bens, recusando-se a vendê-los a quem pretenda comprá-los nas condições publicamente ofertadas ou retê-los para fim de especulação. Inciso 7. Induzir o consumidor ou usuário a erro, por via de indicação ou afirmação falsa ou enganosa sobre a natureza, qualidade do bem ou serviço, utilizando-se de qualquer meio, inclusive a vinculação ou divulgação publicitária. Inciso 8. Destruir, inutilizar ou danificar matéria-prima ou mercadoria com o fim de provocar alta de preço em proveito próprio ou de terceiros. Inciso 9. Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Pena, detenção de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 9, pune-se a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 1/3 ou a de multa à 5ª parte. Capítulo 3. Das multas. Artigo 8º. Nos crimes definidos nos artigos 1º a 3º desta lei, a pena de multa será fixada entre 10 e 360 dias multa, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. O dia multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 14, nem superior a 200 bônus do Tesouro Nacional, BTN. Artigo 9º. A pena de detenção ou reclusão poderá ser convertida em multa de valor equivalente a: inciso 1, 200 mil até 5 milhões de BTN nos crimes definidos no artigo 4º. Inciso 2, 5 mil até 200 mil BTN nos crimes definidos nos artigos 5º e 6º. Inciso 3, 50 mil até 1 milhão de BTN nos crimes definidos no artigo 7º. Artigo 10. Caso o juiz, considerando o ganho ilícito e a situação econômica do réu, verifique a insuficiência ou excessiva onerosidade das penas pecuniárias previstas nesta lei, poderá diminuí-las até a 10ª parte ou elevá-las ao décuplo. Capítulo 4. Das disposições gerais.
Artigo 11. Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo único. Quando a venda ao consumidor for efetuada por sistema de entrega ao consumo ou por intermédio de outro em que o preço ao consumidor é estabelecido ou sugerido pelo fabricante ou concedente, o ato por este praticado não alcança o distribuidor ou revendedor. Artigo 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 até a metade as penas previstas nos artigos 1º, 2º e 4º a 7º. Inciso 1. Ocasionar grave dano à coletividade. Inciso 2. Ser o crime cometido por servidor público no exercício de suas funções. Inciso 3. Ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. O artigo 13 foi vetado. O artigo 14 foi revogado pela Lei nº 8.383. Artigo 15. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública, aplicando-se-lhes o disposto no artigo 100 do Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal. Artigo 16. Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos crimes descritos nesta lei, fornecendo-lhe, por escrito, informações sobre o fato e a autoria, bem como indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Parágrafo único. Nos crimes previstos nesta lei, cometidos em quadrilha ou coautoria, o coautor ou partícipe que, através de confissão espontânea, revelar à autoridade policial ou judicial toda a trama delituosa, terá a sua pena reduzida de 1 a 2/3. Artigo 17. Compete ao Departamento Nacional de Abastecimento e Preços, quando e se necessário, providenciar a desapropriação de estoques a fim de evitar crise no mercado ou colapso no abastecimento. O artigo 18 foi revogado pela Lei 8.176. Artigo 19. O caput do artigo 172 do Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal, passa a ter a seguinte redação. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade ou ao serviço prestado, pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Artigo 20. O parágrafo 1º do artigo 316 do Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal, passa a ter a seguinte redação. Artigo 316. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Artigo 21. O artigo 318 do Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal, quanto à fixação da pena, passa a ter a seguinte redação. Artigo 318, pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 23. Revogam-se as disposições em contrário e, em especial, o artigo 279 do Decreto-Lei nº 2.848, Código Penal. Brasília, 27 de dezembro de 1990. Obrigado por nos assistir até esse momento. Eu espero que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer forma. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo sempre em primeira mão. Curta e compartilhe esse vídeo à vontade. Deixe aqui nos comentários as suas críticas, elogios e as sugestões dos vídeos que você gostaria de ver aqui no canal Leis Brasileiras em Áudio. Eu lhe desejo sempre o melhor, eu lhe desejo sucesso na sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.